Tons de Chumbo. Uma produção dos alunos da disciplina de Projeto Experimental em Rádio do curso de jornalismo da Unicinos. Terceira parte. A Tortura. Apresentação: Maria Luísa Benites. A Legião dos Esquecidos. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. De obscuros personagens, as passagens, as coragens, são sementes espalhadas nesse chão. De Juvenais e de Raimundos, tantos Júlios de Santana, uma crença num enorme coração. Uma mancha ofuscava o milagre econômico. Um dos atos mais repugnantes da ditadura militar foi ter trazido a tortura de volta ao cotidiano. Prisões arbitrárias, intervenções nos sindicatos, atos institucionais, demissões em empresas estatais e órgãos públicos eram cenas presentes nesse período. Nilce Azevedo, psicopedagoga, torturada pelo regime. A ditadura trouxe um cerceamento da capacidade de pensar. Eu acho que isso é uma das coisas muito complicadas. O povo ficou por muito tempo sob um medo. João Carlos Bona Garcia, presidente do Tribunal de Justiça Militar, torturado pelo regime. Tinham assim uma consciência plena do que estavam fazendo. E tinham técnicas também, apuradas para isso. Índio Vargas, advogado e ex-vereador, participou da resistência ao regime. Mas o pior mesmo é o choque elétrico. Hilário Pinha, político, sindicalista rural. Ele chamava aquilo de guerrilha, e não teve nada de guerrilha, foi autodefesa. A tortura e a repressão foram intensas entre 1968 e 1974. A situação nos porões beirava o descontrole. Oficialmente sem a chancela governamental, interrogatórios testavam os limites que um ser humano pode suportar. Abusos eram praticados nas salas de tortura. Alguns métodos ganharam notoriedade sombria, batizados como pau de arara, pimentinha e cadeira do dragão. Aos novos nomes juntavam-se afogamentos e choque elétricos. O contato físico dos interrogados com câmaras frias, insetos e produtos químicos eram comuns, sem contar as lesões físicas e a tortura psicológica. Definir esse período é muito difícil. Nilce Azevedo. Eu não consigo classificar torturas não, sabe? Mas eu acho que a psicológica eu acho pior. João Carlos Bona Garcia. Aquilo parecia mesmo um abatedouro, né? Parecia um lugar assim sinistro, onde você não ia ter condições. Índio Vargas. Mas é claro que fica sinais. Os sinais permanecem, sequelas ficam, sequelas físicas assim, visíveis. Hilário Pinha. A consequência maior foi essa diarreia, que eu fiquei com a diarreia permanente, e uma má assimilação, em consequência da má assimilação, e uma enxaqueca que não me larga, né? Foi enxaqueca que não me larga, porque eles quebraram muitos vasos das pancadas na cabeça, então fiquei com má irrigação na cabeça. Além do problema físico, que eu fiquei com o intestino partido em 12 lugares, isso tudo, naturalmente, me trouxe problema, porque me deixou, não totalmente inválido, mas me deixou com extrema dificuldade de sobrevivência. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos que tentaram encontrar a solução, são cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas. Os acusados de tortura negam os relatos. O depoimento a seguir foi dado a alunos do curso de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul em 2000. Pedro Selig,
ex-delegado. Eu nunca vi e nunca pratiquei tortura dentro do Departamento de Ordem Política. Estou afirmando e reafirmando. Não participei e não tenho conhecimento de tortura no Departamento de Ordem Política. Eu sinto vergonha em ter que estar dizendo aqui, porque eu não sou torturador. Mas eu digo com a maior naturalidade. Se o cara dizer eu fui torturado, é mentira do cara. Não foi torturado. Não me arrependo de absolutamente nada. Eu sou um homem feliz, graças a Deus. Tenho uma família, tenho filhos e que respeito muito meus filhos. E digo para eles que o pai deles não tem nada a ver com essas calúnias, essas mentiras que são ditas contra mim. O objetivo da tortura era desmanchar os esquemas de contra-revolução empreendidos pela esquerda. A pressão sobre o militante visava a delação de toda uma rede. Nilce Azevedo. Eu tinha certeza que eu não ia falar nenhuma palavra. Então, por isso que minha boca estava fechada, né? E eu pensei que eu fosse morrer. João Carlos Bona Garcia. A história que eu sustentei quando estava preso era completamente falsa. E era verdade, eu não tinha falado a verdade não, nos depoimentos. Índio Vargas. Que eu entreguei o que eu podia, assim, coisas que não comprometessem. Hilário Pinha. Digo, aqui eu entrego a vida, mas não entrego nenhum companheiro. Eu fui determinado a morrer na mão deles. E tantos são os homens por debaixo das manchetes. São braços esquecidos que fizeram os heróis. São forcas, são suores que levantam as vedetes do teatro de revistas, que é o país de todos nós. São vozes que negaram liberdade concedida, pois ela é bem mais sangue, ela é bem mais vida. Os torturadores não escolhiam sexo. Homens e mulheres que estivessem se organizando para lutar contra o regime eram alvo dos molestadores. As mulheres ainda sofriam o ódio machista de quem não admitia a presença feminina em ambiente que não fosse o familiar. Quanto mais, organizando a luta armada para mudar o país. Eram torturadas da mesma forma que os homens. Não havia diferença. Abusavam de sua feminilidade sem dó. Algumas sobreviveram. Nilce Azevedo. Me queimaram todo o útero com choque elétrico interno. Agora, depois de velha com quase 60 anos, o que acontece? Agora eu estou começando a fazer as reconstruções, como eu chamo, físicas. João Carlos Bona Garcia. Muito choque elétrico. Na cabeça, né, nas orelhas, nas mãos, nos pés, eu dava na mão direita e pé esquerdo, né, para fazer o choque. O choque tanto de parede, de tomada, como o choque da maricota. Índio Vargas. Quando mandaram eu tirar roupa, eu comecei a tirar, claro, ali o sujeito ficou totalmente impotente, totalmente imobilizado. Hilário Pinha. Não fui preso porque fui condenado à revelia, e aí só tinha um caminho. Eu, com 23 anos, ou me entregava e tirava 9 anos de prisão. Naquele tempo não tinha esse negócio de um terço de coisa. Ou então caía na clandestinidade. O medo de não reencontrar a família e as pessoas que amavam era enorme. Estar vivo é uma grande vitória. As pessoas que hoje guardam no corpo e na sua história a memória dos porões contam um pouco mais sobre algo que parece sempre trazer novas revelações. Nilce Azevedo. Saí muito mal fisicamente ainda, né, da cadeia. Mas aí eu fiz um longo tratamento, eu estava muito queimada internamente, né? Então eu tive uma série de consequências que aí eu fui direto para o ginecologista, inclusive dentro da cadeia mesmo, né? E aí continuei fazendo tratamento. Mas eles achavam que eu jamais fosse poder ter filhos, né? João Carlos Bona Garcia. Quem bate esquece, quem apanha normalmente lá não esquece. E aí pegaram, eu creio assim, o pior que tinha dentro da polícia gaúcha aqui, botaram a torturar, né? Gente desequilibrada, com problemas, né, pessoais, né? E aí que se deliciavam em bater nos outros e fazer tortura.
Hilário Pinha. Enquanto eu mais resistia, mais eles batiam, né? Mais eles batiam. Sim. Quando eles cansaram de dar pancada e não conseguiram arrancar nada, aí eles partiram para negociar. Vários atos de tortura geraram polêmica. O caso das mãos amarradas acarretou uma discussão sobre o tratamento dado aos presos políticos no Rio Grande do Sul. Resultou na abertura de uma sindicância para apurar as circunstâncias da morte do ex-sargento. José Mitchell, jornalista. O sargento Manuel Raimundo Soares foi encontrado amarrado com as mãos nas costas no Rio Gravataí, e ele era um dos militares do Exército que havia sido expulso. Ele foi preso pelo Exército ali no Parque da Redenção quando distribuía folhetos pela volta do Jango e contra os militares. E seguiu-se um périplo de mais de 100 dias em que ele foi torturado em várias unidades. Terminou na Ilha do Presídio. Alguém da Dopinha mandou dar um último caldo nele. Ou seja, ele foi amarrado pelas costas, de cabeça para baixo, no famoso submarino. Tu joga o cara dentro d'água, o cara fica se afogando e puxa de novo. E assim tu vai. Perderam o cara na hora e o cara foi embora e morreu afogado. Hoje, a Ilha do Presídio, nas margens do Guaíba, é palco de uma quietude e beleza. Mas seus escombros não escondem o sofrimento que vários cidadãos passaram lá. O que hoje é palco de beleza, um dia foi altar de torturas, humilhações e mortes. Índio Vargas. Na Ilha do Presídio tive 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. Lá eu fiquei muito enfraquecido. É muito pesada a coisa, né? Hilário Pinha. Torturado a noite toda. Depois me jogaram às 5h30, 6 horas, não sei, deram a madrugadinha, eu estava no chão. Eles me arrastaram até um banheiro, me deram um banho, não sei, me jogaram água e pegaram a roupa que estava com eles, minha roupa, e me trocaram e me levaram para a base aérea. Cheguei lá, o capitão, a aviadora, disse: não leva esse homem nessas condições. A ditadura tratou de proteger o seu regime. Foram criados órgãos como o Serviço Nacional de Informação. O mentor do SNI foi um dos personagens mais importantes na montagem do período militar e de sua desconstrução. O general Golbery Couto e Silva. Nada menos que 400 mil nomes estavam em seus arquivos logo nos primeiros meses. Criado no primeiro governo, o SNI foi definido anos mais tarde pelo próprio Golbery como um monstro. Exército, Marinha e Aeronáutica reforçavam seus centros de informação. Órgãos já existentes como Polícia Federal e Estadual tiveram sua atuação modificada com privilégios para os setores de informação e de combate à subversão. Punições a torturadores é coisa rara. Sabe-se apenas de uma ou outra transferência de local de trabalho ou de função dos militares envolvidos nesses crimes. Segue a sensação de que ainda é preciso desvendar o que realmente aconteceu na época da ditadura militar. A luta pela anistia de presos políticos fez surgir da união de pessoas com o mesmo ideal o movimento social Tortura Nunca Mais. Nasceu da necessidade de dar respostas à opressão popular e às graves violações dos direitos humanos. Um resgate histórico das lutas políticas no Brasil. Nilce Azevedo. Faria sim. Eu não tenho arrependimento de ter ido participar da luta revolucionária, não. Eu acho que foi uma opção muito interessante, muito própria da minha idade, quer dizer, saindo da faculdade com toda a minha juventude e vontade de mudar o mundo, e eu acreditava que a gente fosse mudar imediatamente. A única coisa que hoje em dia, né, a idade ajuda da gente imaginar, não é tão imediatamente, infelizmente, demora muito, né? É uma história de longo prazo, mas eu acho que foi muito válido o que eu fui fazer. João Carlos Bona Garcia.
entre nós, né, os ex-presos políticos, há uma identidade também, né, pela situação, enfim, pelo momento. Todos aqueles que torturaram, acho que procuram esquecer, né, os torturadores, acho que eles procuram esquecer ou procuram negar. Agora, todos aqueles que sofreram a tortura, acho que dificilmente vão esquecer. Pode absolver, agora esquecer é muito difícil. Hilário Pinha. E isso que nós temos ainda não é o ideal. Mas em relação que eu já passei ao início desta luta, nós avançamos muito e temos que preservar isso. Então, nesse sentido, eu acho que valeu. São vidas que alimentam o nosso fogo da esperança, o grito da batalha. Quem espera, nunca alcança. E quando amanhecer essa legião que se entregou por um novo dia, e eu quero é cantar essa tão calejada que nos deu tanta alegria. E vamos à luta. Anos de Chumbo. Uma produção dos alunos da disciplina de Projeto Experimental em Rádio do curso de jornalismo da Unicinos. Terceira parte. A tortura.